A força motora do comunismo é a inveja. E o espírito revolucionário como um todo tem esse vício um dos seus mais potentes combustíveis. Para a mentalidade revolucionária, toda forma de desigualdade ela é objetivamente má. E nós devemos combater ela, e só é possível lutar por um mundo mais justo, mais humano, mais fraterno. Em outras palavras, num mundo mais feliz e com menos sofrimento, na medida em que nós lutarmos para que ele seja um mundo mais igualitário. Porque quem tem mais capacidade, quem tem uma aptidão maior, ou quem tem, por exemplo, mais dinheiro, mas eu não estou falando aqui apenas da igualdade no campo econômico, mas em todos os âmbitos da vida, essa pessoa me oprime, essa pessoa me leva a me sentir inferior e me causa sofrimento. Então, é preciso trabalhar por um mundo mais igualitário. Os próprios modernistas e comunistas infiltrados na Igreja Católica dizem isso abertamente. Certa vez, o bispo Dom Joaquim Moll, ele comentou o seguinte, criticando os conservadores do seguinte modo. Eles seguem uma doutrina que diz que as desigualdades sociais são naturais e não fruto de injustiças. Como nós vemos, para Dom Moll, a desigualdade social ela é fruto do quê? Fruto de uma injustiça, e não um aspecto natural presente em todas as sociedades humanas. E para caricaturizar as pessoas que pensam de uma maneira diferente dele, como se isso significasse que nós queremos oprimir os pobres ou que não queremos ajudar nem fazer caridade, ele complementa o seu comentário do seguinte modo. Se elas são naturais, ou seja, nasceu pobre, vai viver pobre, nasceu da miséria, vai viver assim. O pai não tem escolaridade, aí os filhos também não têm. E aí tudo isso vai num processo sucessório natural, eles pensam. Eles é que pensam. Se é natural, para que fazer ação social? Para que ajudar os outros? Para que exercer a solidariedade? Não precisa disso. Tudo isso passa a ser comunismo. Essa mentalidade ela já está presente em Marx e no comunismo, mas ela é muito anterior a essa ideologia nefasta, porque ela é a expressão de um estado de espírito de almas dominadas pelo orgulho, da qual nós já falamos na aula anterior, e dominado pela inveja, que faz com que o homem não queira obedecer, não queira se submeter a pessoas que têm maior capacidade, maior condição, ou que estejam numa posição de mando, e pelo contrário, faz com que o homem veja toda forma de autoridade e de superioridade em relação a ele na sociedade como uma fonte de sofrimento. Salve Maria, bem-vindo ao segundo dia do nosso desafio em busca da virtude e, portanto, contra o mundo moderno. Ao longo dessa semana, nós estamos estudando aqui como que as desordens existentes na nossa sociedade, como os erros filosóficos, as grandes ideologias contemporâneas, até mesmo as artes, são manifestações dos erros que existem aqui dentro, ou seja, manifestações de estados de espírito viciosos. E nós vimos na aula anterior com o aspecto do orgulho, que é o grande pecado capital do qual os outros são filhos, por assim dizer, e a filha primogênita do orgulho, como eu disse na aula anterior, é o pecado da inveja. Se você quer entender mais a respeito desse desafio, no qual todos os dias, além da aula, eu estou disponibilizando alguns exercícios espirituais, mas num sentido muito amplo, algumas reflexões, algumas orações e leituras para você fazer, para te ajudar a discernir como que os vícios capitais se manifestam em concreto na nossa sociedade e também nas nossas próprias almas, e procurar combater eles com as lições dos santos e dos grandes sacerdotes e padres da igreja. Se você quer entender mais a respeito disso, assista o vídeo até o final, porque eu vou explicar melhor no final sobre esse desafio que é inteiramente gratuito. Mas você já pode entrar no link que está na descrição do vídeo ou no card para entender mais a respeito do desafio. Mas voltando então à questão da inveja, eu estava dizendo que a inveja ela dá origem a uma concepção de mundo segundo a qual toda forma de desigualdade é uma fonte de sofrimento e, portanto, é objetivamente má. Como eu disse, isso é muito anterior à própria concepção marxista. E só para retroceder um pouquinho no tempo antes do comunismo,
Vamos falar dos intelectuais que foram pavimentando o caminho para a Revolução Francesa. Muitos deles caricaturizavam a sociedade do Ancien Régime, dizendo que, por ser uma sociedade profundamente hierárquica, ela era uma cascata de desprezos, onde o rei, que era a maior autoridade da França, desprezava e oprimia a alta nobreza, que desprezava e oprimia a baixa nobreza, até chegar nos barões, que desprezavam e oprimiam os burgueses, que por sua vez faziam isso com os trabalhadores manuais, até chegar nos mendigos. Uma sociedade baseada na hierarquia, portanto, uma sociedade de opressão, injustiça, desigualdade e sofrimento. Nós percebemos que aqui, nesse estado de espírito, já estava em semente a concepção que seria explicitada em termos ideológicos do Marx, que a história humana é a história da luta de classes. Os que estão em cima na pirâmide social lutam para manter os seus privilégios, oprimindo os que estão embaixo. E os que estão embaixo lutam para procurar se emancipar. Só que, para essa mentalidade, não basta que os que estão embaixo procurem substituir aqueles que estavam em cima e, por sua vez, repetir esse ciclo num novo movimento histórico. Marx teorizou que os supostos oprimidos da época dele, que no século XIX eram os operários, deveriam instaurar a ditadura socialista, a ditadura do proletariado, para construir um mundo novo que seria inteiramente igualitário, onde assim, na sociedade sem classes do regime comunista, sem classe, sem tradição e sem família, não haveria opressão porque todos os homens seriam iguais. E assim a humanidade estaria liberta desse longo processo de lutas e opressão que teria acontecido ao longo de todo o desenvolvimento humano. Então, para a visão de um revolucionário, é sempre penoso para o amor próprio de qualquer homem ter um superior. E é sempre humilhante obedecer. E é sempre revoltante perceber que, por exemplo, há pessoas na sociedade com uma condição econômica melhor do que a nossa. E a desigualdade, como o próprio Dom Moll falou agora há pouco, para um comunista, ela é fruto de uma injustiça. Por isso, a Revolução Francesa, ela não era contra a monarquia por causa desse ou daquele problema, às vezes problemas reais ampliados pela propaganda revolucionária, às vezes problemas inteiramente forjados e mentirosos sobre o Ancien Régime. Não era por conta desses problemas do antigo regime, mas porque, em princípio, a Revolução considerava que a ordem social hierárquica do Ancien Régime era uma cascata de desprezos, era uma ordem social opressora que deveria ser derrubada em prol de um mundo novo para o homem livre e emancipado desses julgos opressores do Ancien Régime. E por isso que, para os revolucionários, a grande questão não é a erradicação da pobreza, mas sim o fim da desigualdade na sociedade. Movidos pela inveja, eles não estão preocupados em melhorar as condições de vida, mas simplesmente em reduzir a desigualdade, mesmo que seja rebaixando toda a sociedade para o patamar da miséria, como é visto em todos os países comunistas. É visto na Rússia, na China, excetuando, evidentemente, a elite do Partido Comunista que está alheia a esse processo, pode viver esbanjando com o dinheiro dos outros. Mas, para mostrar que exatamente essa é a questão, quer dizer, não é sobre erradicar a pobreza, mas sim sobre estabelecer a igualdade, certa vez o cardeal totalmente esquerdista e modernista de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Ardos, numa entrevista para o jornal da própria Arquidiocese, O São Paulo, na década de 1980, comentou a respeito de como que nós deveríamos aprender com os índios sobre igualitarismo, e disse o seguinte a respeito das sociedades indígenas: às vezes passam fome, mas pelo menos um não é mais do que o outro. Isso significa, então, que nós devemos ser a favor da desigualdade? Isso significa, como Dom Moll disse, que a gente deve defender que nasceu pobre e vai continuar pobre pro resto da vida? Vamos separar essas perguntas. Em primeiro lugar, a abolição da pobreza ela é uma utopia. Nosso Senhor Jesus Cristo já disse: pobres sempre tereis entre vós. E só é possível existir amor, existir caridade, onde há desigualdade. Porque se todos fossem iguais, não haveriam trocas, não haveriam permutas entre as pessoas. Só é possível exercer a caridade, por exemplo, quando há pessoas que têm uma vocação intelectual maior, que vão ensinar e instruir aquelas que têm uma vocação diferente. As pessoas que têm mais, por exemplo, mais dinheiro, devem sim, diante de Deus, ajudar as que têm menos.
E nós vemos exemplos de caridade ao longo de toda a história da Igreja. Mas, por princípio, nós não podemos ser a favor de uma sociedade igualitária. E São Paulo Apóstolo, no capítulo 12 da primeira epístola aos Coríntios, ele faz uma comparação da Igreja, enquanto corpo místico de Cristo, e nós que somos os seus membros, com os próprios órgãos e membros do corpo. Quando ele fala, mas Deus dispôs no corpo cada um dos membros como lhe aprouve. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Há, pois, muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de ti, nem a cabeça aos pés, não necessito de vós. Se um membro sofre, todos os membros padecem com ele. E se um membro é tratado com carinho, todos os outros se congratulam por ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e cada um de sua parte é um dos seus membros. Do mesmo modo, todos nós somos membros da sociedade e temos diferentes papéis a desempenhar na sociedade diante de Deus. Alguns são chamados a ter uma vocação mais importante e mais nobre, outros a ter uma vocação mais humilde. Mas quem está embaixo da pirâmide social não deve invejar e se revoltar contra quem está em cima por princípio. As pessoas que estão embaixo, as pessoas que estão em cima, cada uma tem um papel a desempenhar diante de Deus. E cada um de nós deve zelar para desempenhar da melhor forma possível o seu papel. Sem, por exemplo, querer derrubar as pessoas que estão em cima. E as pessoas que estão em cima sem oprimir as que estão embaixo. Mas aí você vai me dizer, mas a própria existência de diferentes classes sociais já é um fenômeno de opressão. Não é. Porque, vamos fazer essa analogia como de São Paulo, como há diferentes membros de órgãos no corpo, do mesmo modo há pessoas com diferentes papéis e classes com diferentes papéis na sociedade. É um grande corpo social. Então, sempre vai existir uma desigualdade. E as diferenças que há entre os homens de capacidade intelectual, de aptidões, de vocação, de aptidão para o próprio trabalho, diferentes interesses do que cada um quer fazer com a sua vida, vão também gerar diferenças de fortuna. Mas ser, por princípio, contrário a essas diferenças é querer castrar todas as pessoas, rebaixando elas ao mesmo patamar, como nós vemos na miséria generalizada e compartilhada dos regimes comunistas. Então, numa ordem cristã, nós devemos procurar discernir qual que é o nosso papel diante de Deus e qual que é o nosso papel na sociedade e desempenhá-lo da melhor maneira possível, sem nos revoltarmos com o fato de que nós não somos chamados a ter o maior papel no mundo em concreto hoje. Então, quando há uma sociedade que é cristã, que é fundada na fé e na caridade, as pessoas que estão em posições de superioridade, elas vão instruir, vão ajudar e vão governar visando o bem comum às pessoas que lhes são subordinadas. Toda a sociedade é hierárquica, a própria família, ela é uma hierarquia. É um absurdo antinatural querer que os pais se comportem de igual para igual com os seus filhos, perguntando como que, por exemplo, os filhos querem ser educados ou governados. Isso é ridículo e é antinatural porque é um fruto do igualitarismo. Então, quando nós vemos, por exemplo, na sociedade, alguém fazendo um bem melhor do que nós mesmos seríamos capazes de fazer naquela posição, nós não devemos morrer de inveja porque nós não somos chamados a ter um papel mais importante na sociedade. Se a melhor coisa, se aquilo que Deus me chamou é para ser um camponês, eu vou ser o melhor camponês, o mais virtuoso que eu sou chamado a ser. Isso não significa, evidentemente, que quando nós vemos pessoas progredindo de uma maneira injusta, de uma maneira ilícita, nós vamos achar que isso é lindo e maravilhoso. O progresso injusto, ele é feito a partir do roubo, ele é feito a partir de fraudes. E não, como os comunistas falam, por exemplo, empregar uma pessoa para fazer um trabalho para mim é uma alienação. É uma opressão, isso é ridículo. Nós nunca vamos ser os melhores em tudo. Nós devemos sempre procurar ser os melhores que nós podemos ser dentro do nosso contexto. Por isso que quem fez o exercício para combater o orgulho da aula anterior, e eu já vou falar agora do desafio, deve ter recitado a ladainha da humildade do cardeal Merri Delval, que é um conjunto de invocações e preces. E a última dessas invocações é a seguinte: que os outros possam ser mais santos do que eu, embora me torne o mais santo quanto me for possível, Jesus, dai-me a graça de desejá-lo. Ou seja, eu devo procurar o melhor, ser o melhor dentro do meu contexto, mas eu não devo ter a ambição de ser o mais importante de toda a sociedade, porque isso não me diz respeito. Eu devo procurar dar o meu melhor, e se
eu estou trabalhando com os talentos que Deus me deu e estou fazendo com que eles rendam fruto, eu não devo invejar o fato de que Deus pode ter dado talentos maiores e mais abundantes para uma outra pessoa. Cada um deve desempenhar o seu papel na sociedade, assim como cada órgão, cada membro tem o seu papel a desempenhar em relação ao corpo. Então eu vou deixar aqui o nosso desafio do segundo dia dessa semana, hoje, para combater a inveja. Se você percebe alguém no seu nicho, naquilo que é mais importante na sua vida, pode ser no âmbito intelectual, pode ser no desenvolvimento de alguma arte, talvez no seu trabalho, você percebe que tem uma pessoa que desempenha as atividades que você também desempenha, que você mais gosta, mas que vai mais longe do que você, ou seja, porque é mais inteligente, mais aplicado, enfim, uma capacidade maior, e você sente-se tentado a desprezar essa pessoa e dizer para consigo mesmo, ele só está conseguindo ir mais longe do que eu, porque foi mais favorecido, porque não enfrentou as lutas que eu enfrentei. Agradeça a Deus pelas qualidades que Ele deu para essa outra pessoa. Ninguém vai ser o melhor em tudo, ninguém vai ser o número 1 da sociedade, e nós não precisamos ser, nós não somos chamados a isso. Não devemos ficar nos comparando uns com os outros. Então, se você vê alguma pessoa que está fazendo um trabalho de uma maneira honesta e aplicada e você sente-se tentado a invejar essa pessoa, reze agradecendo a Deus pelos dons que deu a ela, lembrando do ensinamento do cardeal Merri Delval. Nós devemos procurar ser o melhor daquilo que nós estamos chamados a ser, e não necessariamente ser o melhor em absoluto em toda a sociedade. Quem fazer isso, além de algumas outras reflexões que eu vou deixar no grupo para as pessoas que se inscreverem para esse desafio que é inteiramente gratuito, que vai aparecer aqui na tela final e que está na descrição do grupo, está no card, no comentário fixado. Inscreva-se no nosso desafio para desafiar, para combater os vícios que são a fonte das desordens das nossas almas e que, portanto, são a fonte das desordens na nossa sociedade. Se combater o comunismo fosse apenas uma questão meramente intelectual ou ideológica, bem, comunismo economicamente já foi refutado há mais de 100 anos. E o próprio comunismo marxista ortodoxo, a realidade refutou ele quando a grande previsão de Marx, que era o grande conflito entre as potências imperialistas, ou seja, a Primeira Guerra Mundial que Marx previu, quando não aconteceu na guerra aquilo que Marx tinha previsto, ou seja, que os operários, eles todos, pela sua consciência de classe, se uniriam e derrubariam os governos. Pelo contrário, os operários se identificaram mais com o conceito de nação, lutando pelos seus respectivos países, do que pelo conceito de classe, derrubando os governos numa revolução proletária a nível mundial. Então, mais importante, e claro, esse papel de refutação ideológica e intelectual é importante, mas mais do que ele, é preciso lutar contra esses estados de espírito desordenados e mostrando que por trás desses erros encontram-se justamente esses estados de alma viciosos. Hoje nós falamos sobre a inveja e amanhã, também com um exemplo, mas esse mais contemporâneo, mais próximo de nós, vamos tratar de outro vício, que é o vício da avareza. Então, lembra de se inscrever no nosso desafio, que é totalmente gratuito, para você ter acesso a uma série de reflexões, sugestões de orações, para entender como que de cada vício capital vai se manifestando em concreto na sua vida e ajudando você a combater ele. Espero você amanhã quando vamos falar do pecado da avareza.